Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho. O curso fala sobre a reforma processual trabalhista, petição inicial, honorários, recursos, execução e muito mais. As aulas são com o professor Leonardo Borges. Olá! Dando continuidade ao nosso ciclo de aulas, hoje nós teremos a nossa quarta aula. Nós falaremos sobre o sistema recursal e nós teremos o nosso foco voltado para o sistema recursal após o advento da Lei 13.467, que é aquela que cuida da reforma trabalhista. Mas é impossível nós falarmos apenas dos tópicos que foram reformados, porque o sistema recursal implica numa teia logística da qual nós não podemos nos olvidar. Significa dizer que alguns preceitos, algumas questões extremamente relevantes não podem ser deixadas em segundo plano. Nós precisamos, portanto, dialogar não só com o restante do sistema processual trabalhista, no que diz respeito aos recursos, mas também naquilo que nos interessa mais de perto com relação ao próprio sistema processual recursal constante no Código de Processo Civil. Vale ressaltar que a reforma trabalhista cuidou não apenas de mexer com a lógica do sistema recursal ordinário, com a lógica do sistema recursal extraordinário. Em decorrência do nosso tempo, que infelizmente é muito compactado, eu vou voltar os aspectos da nossa aula de hoje apenas para as questões recursais imanentes ao sistema recursal ordinário. Não significa dizer que alguns brevíssimos comentários serão feitos a respeito do sistema recursal pela via extraordinária. No que diz respeito, apenas para não dizer que não falei sobre o tema, no que diz respeito ao sistema recursal extraordinário, quais teriam sido as mais relevantes alterações imprimidas pela reforma trabalhista? A primeira delas diz respeito ao estabelecimento da transcendência recursal. A transcendência recursal, a primeira vez, ela veio a lume através da medida provisória número 2.226. Isso ocorreu no ano de 2001. Portanto, já naquela ocasião, em 2001, portanto, há alguns anos atrás, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, com o apoio do Poder Executivo, obteve, com relação a este último poder, a edição de uma medida provisória que tratava da transcendência recursal. Naquela época já havia jurisprudência se firmando no sentido de que medida provisória não poderia cuidar de matéria recursal, portanto, de matéria processual. A investida de medida provisória nesta área implicaria em evidente inconstitucionalidade. Por conta desta insegurança jurídica, o Tribunal Superior do Trabalho, não obstante tivesse apoio na referida medida provisória, optou pelo caminho de não adotar. Ele não se utilizou da transcendência recursal. Agora não. Com o advento da Lei 13.467, a formalidade legislativa, portanto, do ponto de vista formal, a constitucionalidade foi observada, igualmente do ponto de vista material. Portanto, nós temos agora estabelecido em nosso sistema recursal, efetivamente, a transcendência recursal. Ainda dentro das alterações que foram estabelecidas pela reforma trabalhista, no que diz respeito ao sistema recursal extraordinário, nós poderíamos dizer que houve uma revolução extraordinária, que foi o fim do iuge, do incidente de uniformização de jurisprudência. No processo do trabalho, no ano de 2015, veio a Lei 3.015. Essa lei, ela estabeleceu uma alteração sistêmica dentro do modelo recursal trabalhista extremamente verticalizada. Esta legislação cuidou de estabelecer pela primeira vez a regulamentação do incidente de uniformização de jurisprudência nos domínios do processo do trabalho. Naquela ocasião, o processo do trabalho remetia, fazia menção ao Código de Processo Civil de 1973. Por quê? Porque era neste diploma processual que nós encontraríamos o incidente de uniformização de jurisprudência. Portanto, sistemicamente,
historicamente, as coisas andavam de mãos dadas, tanto o Código de Processo Civil de 73, como também a lei que cuidou de modificar o sistema recursal trabalhista e que, portanto, havia criado o IUJ. Ocorre que, com o advento do novo Código de Processo Civil, o incidente de uniformização de jurisprudência deixou de existir dentro do Código de Processo Civil. Por quê? Porque este instituto não veio tratado pelo novo Código de Processo Civil, que, em seu lugar, veio, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Com isso, nós ficamos sem ter um apoio subsidiário, um apoio suplementar legislativo para tapar as eventuais arestas deixadas pela legislação que cuidou do incidente de uniformização de jurisprudência nos domínios trabalhistas. Não obstante isso, no processo do trabalho, nós passamos a ter não só o IUJ, como também o IRDR, também passamos a conhecer o IAC, o incidente de assunção de competência, sem falar nos eventuais incidentes de inconstitucionalidade declarados pelo plenário de cada respectivo tribunal, ou ainda no procedimento de edição de precedentes normativos, de precedentes jurisprudenciais, ou ainda das edições de súmulas. Portanto, nós passamos a ter um manancial de sistemas uniformizadores de jurisprudência complexo aos olhos de qualquer operador do direito. De qualquer sorte, a reforma trabalhista pôs fim a um incidente de uniformização de jurisprudência. Ele deixou de existir. Portanto, outra modificação extremamente contundente que foi adotada pelo legislador reformista. Ainda dentro do sistema recursal extraordinário, que, como eu disse no início do nosso encontro de hoje, apenas passando pelas alterações que foram implementadas neste sistema recursal extraordinário. Não poderia mencionar que nós passamos a ter a criação de um novo modelo procedimental para a alteração e para o estabelecimento de súmulas. Houve um elemento que criou um certo grau de dificuldade. A metodologia agora implementou um grau de dificuldade mais elevado se comparado ao sistema até então reinante, portanto, antes da edição da Lei 13.467. Significa isso que foi vontade do legislador dificultar a uniformização da jurisprudência. E por qual motivo, professor Leonardo, esse processo de modificação, de estabelecimento de súmula, foi dificultado pelo legislador? Poderíamos apontar inúmeras razões para tanto. Todavia, se nós avançarmos nesse sistema, se nós avançarmos dentro desse instituto, deixaremos de lado as questões que, para mim, envolveriam com mais contundência e relevância a matéria que hoje eu propus a lecionar. E, portanto, essa visão reformista encampou não só o sistema recursal ordinário, como dito aqui, também o sistema extraordinário. Algumas questões relacionadas com o sistema recursal de um modo geral não podem deixar de ser tocadas aqui por sua extrema relevância. E daí porque, antes de entrarmos propriamente dito na reforma trabalhista no que diz respeito ao sistema recursal, vale uma passagem, ainda que breve, pelo sistema do Código de Processo Civil. E na linha da nossa exposição, nós vamos fazendo um intercâmbio, nós vamos dialogando com o processo do trabalho. Uma das questões que buscou se evoluir, uma das questões que houve um refinamento com o novo Código de Processo Civil, de aplicação supletória no particular, no processo do trabalho, diz respeito à técnica de delimitação da matéria dentro do sistema recursal, tantum appellatum quantum devolutum. O antigo artigo 515 do Código de Processo Civil de 1933, trazia a matéria e deixava uma série de dúvidas essas que na linha do tempo foram sendo resolvidas pela jurisprudência. Com base na jurisprudência firmada na linha dos anos, o novo Código de Processo Civil resolveu transformar essas evoluções jurisprudenciais em legislação. Portanto, a delimitação do tema, no que diz respeito ao tantum appellatum quanto devolutum, que vai para o sistema recursal ordinário, nós encontramos hoje a solução do problema e o respectivo tratamento do tema no artigo 1013.
Portanto, você precisa dar uma lidinha no artigo 1013 do novo Código de Processo Civil, porque lá nós temos, o legislador ao menos buscou resolver o problema da delimitação da matéria dentro do sistema recursal. Apenas à guisa de ideias, apenas para que tenhamos uma visão panorâmica, diz o artigo 1013 caput: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Portanto, nós temos aqui, a partir dos parágrafos do artigo 1013, as questões que envolvem a delimitação da técnica recursal no que diz respeito à devolução dos temas para o tribunal. E o parágrafo 1º, em certa medida, refina aquilo que era dito pelo parágrafo 1º do artigo 515 do CPC revogado. Diz o atual parágrafo 1º do artigo 1013: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, vírgula, desde que relativas ao capítulo impugnado. Portanto, o agora, quando a decisão, quando a sentença, dentro do mesmo capítulo, não abordar inteiramente o tema, esta matéria poderá ser devolvida ao tribunal sem que se diga que houve omissão na prestação da atividade jurisdicional. O parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, caminhando no sentido de impor esclarecimentos ao tema, diz: quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, o sujeito me pede, por exemplo, danos morais e, em decorrência desses danos morais, busca a produção de prova oral e de prova documental. Ao julgar, o juiz leva em consideração apenas e tão somente a prova documental, ignorando por completo para a formação do seu convencimento a prova testemunhal. O parágrafo 2º do artigo 1013 permite, diante deste novo cenário, a possibilidade de se recorrer, invocando a prova que não foi apreciada pelo juízo na origem. Esse já era um entendimento existente ao tempo do Código de Processo Civil de 73. O que fez agora o legislador de 2015? Ele simplesmente resolveu regulamentar, normatizar, estabelecer em lei aquilo que a jurisprudência já dava como certo, já era firme neste sentido. E, por fim, nós temos o parágrafo 3º, que estabeleceu a teoria da causa madura, também já adotada dentro do sistema processual antecedente. Aliás, ao final dos tempos de vida do Código de Processo Civil de 73, houve uma alteração legislativa adotando também ou igualmente a teoria da causa madura. Significa dizer que, dependendo do tema, é possível ao tribunal investir-se nele pela primeira vez, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz em primeiro grau. É o que diz o parágrafo 3º. Vejamos: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, por isso que a teoria da causa madura, encontrando-se o feito maduro para julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. E aí enumera inúmeras hipóteses em que o tribunal pode investir-se diretamente no mérito. É claro que essa questão tem como discurso básico a prestação jurisdicional de forma mais célere, de forma mais rápida. Todavia, é possível se depreender que por detrás desse discurso há uma desvalorização, infelizmente, do juiz de primeiro grau, porque à medida que o tempo passa, nós estamos observando que o juiz de primeiro grau, que é o que carrega o piano, que é onde a justiça efetivamente é feita, na medida em que as partes têm contato, e é este juiz que sente diretamente o que está ocorrendo dentro do seio social, nós estamos percebendo o esvaziamento dos poderes do juiz de primeiro grau. Digo como exemplo também o artigo 932, o artigo 938,
entre outros do Código de Processo Civil, que estabelecem cada vez mais poderes aos relatores, poderes às turmas, ao colegiado em segunda instância, para, inclusive, conversão do feito em julgamento para a produção de prova. Se isso, por um lado, tem o discurso que ampara, no sentido de que a prestação jurisdicional pode ser mais célere, por outro lado, esse discurso esconde uma parte do esvaziamento dos poderes na condução do processo dos juízes de primeiro grau. E essas questões são relevantes para nos situarmos no que diz respeito às modificações relativas à reforma trabalhista dentro do sistema recursal. O sistema recursal, dentro da reforma trabalhista, também não alterou a forma de apresentação do recurso. Ainda é uma discussão, e aqui eu lamento que o legislador reformista não tenha deixado isso de forma clara, ainda há uma discussão dentro do seio, dentro dos domínios do sistema recursal, da simploriedade, da simplicidade, da forma em que o recurso pode ser redigido. Muitos defendem ainda hoje, ao menos em sede doutrinária, que o recurso trabalhista, ao menos o recurso ordinário, pode ser redigido de forma quase que telegráfica. A favor disso, argumentam com base no artigo 899 da CLT. Esse dispositivo estabelece que os recursos podem ser interpostos por simples petição. E aqui vale o registro de que, ao contrário da reclamação trabalhista, que mesmo após a reforma ainda é possível a sua distribuição, a sua confecção de forma oral, isso não acontece com os recursos. Parte da doutrina defende a possibilidade do recurso ordinário ser interposto pela via verbal. Lê do engano, data vênia. A CLT é muito clara no artigo 89, ao dispor que o recurso ordinário será interposto por simples petição. Ora, por simples petição significa dizer que a sua forma é escrita e não verbal. Agora, a expressão simples petição não afasta do operador do direito a obrigatoriedade de fundamentar, a obrigatoriedade de dizer exatamente a que se propõe com a interposição do respectivo recurso ordinário, até porque nós adotamos a teoria da substanciação em sede de petição inicial, e esta teoria ela se espraia por todo o processo. Ademais, se nós temos hoje o princípio da participação ativa das partes através do contraditório efetivo, se nós temos hoje principiologicamente estabelecido dentro da parte geral do novo Código de Processo Civil a impossibilidade de existir decisão surpresa, se nós temos ainda como adotado o sistema que impede que o tribunal decida, a não ser se a matéria for de ordem pública, questões outras que a ele, tribunal, não chegaram, não é possível se permitir que um recurso seja posto, seja interposto, sem fundamentação. Não é por outra razão que, acertadamente, o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula de número 422. Essa súmula ela é grande, não vou ler aqui, mas esta súmula é a consagração da questão que exige a fundamentação por ocasião da interposição dos recursos de um modo geral. Portanto, o legislador reformista perdeu a oportunidade de dirimir de vez esta questão que é tão importante que levou o Tribunal Superior do Trabalho a editar, inclusive, uma súmula para tratar exclusivamente deste tema. A reforma trabalhista também mexe com uma questão que precisa ficar mais clara. Não obstante essa questão tenha uma jurisprudência relativamente firme, essa questão deveria ter sido tratada de forma contundente pelo legislador reformista. É a questão que diz respeito à forma do efeito em que o recurso é recebido.
Não há dúvidas que a regra no processo do trabalho diz respeito ao efeito devolutivo. Portanto, ao se recorrer à grande regra sistêmica existente dentro do sistema recursal trabalhista, impõe a devolutividade como efeito maior. Todavia, dúvidas existem com relação ao alcance da devolutividade. Por exemplo, eu pergunto a você que está me assistindo, a devolutividade tem alcance no agravo de petição? O legislador perdeu a oportunidade de esclarecer se no agravo de petição haverá efetivamente ou não a questão relativa à devolutividade ou suspensividade do agravo de petição. Porque, veja, o legislador quebra com a reforma trabalhista, em parte, o princípio da irrecorribilidade imediata em face das decisões interlocutórias. É um princípio que tem custado muito caro ao processo do trabalho. O custo elevado desse princípio é materializado e é demonstrado cada vez mais através dos inúmeros mandados de segurança que são interpostos em decorrência dos recursos que são recebidos no efeito devolutivo. É claro que ninguém impetra mandado de segurança objetivando reverter o efeito em que o recurso é recebido. Hoje a jurisprudência é pacífica no sentido de que a tutela de urgência é o remédio jurídico cabível para tentar impor a um recurso que é recebido no efeito devolutivo a sua suspensividade. Não é essa a questão. A questão é no que diz respeito às decisões interlocutórias. Porque o que é que nós estamos assistindo? Como o nosso sistema processual, ele é orientado pelo princípio da irrecorribilidade em face das decisões interlocutórias, ao menos de forma imediata, significa dizer que o legislador fechou uma porta. O legislador, já vimos aqui no nosso primeiro encontro, o legislador não pode fechar uma porta sem abrir uma janela. O sistema não pode amarrar o operador do direito, principalmente se este operador do direito é vítima de um ato judicial teratológico, que significa dizer ato judicial monstruoso. Por conta disso, o número de mandados de segurança vem aumentando cada vez com mais contundência. Isto fica claro quando nós pensamos em execução, quando nós pensamos nos agravos de petição, nos modelos, nos instrumentos e nas questões que são utilizadas dentro das execuções trabalhistas. No particular, dentro dessa lógica, o legislador reformista, e nós vamos ver isso mais à frente, ao tratar da desconsideração da pessoa jurídica, autorizou o agravo de petição em execução quando esta decisão for tomada pelo juiz de primeiro grau. Significa dizer que, para evitar um mandado de segurança, o legislador claramente optou pela possibilidade de se utilizar o agravo de petição. Portanto, nós precisamos estabelecer uma conjugação, construir um sistema teórico, porque o legislador está deixando passar em branco as oportunidades para construir, ele, legislador, as hipóteses recursais, freando, assim, as hipóteses em que os recursos são recebidos, deixando de forma clara, com isso acaba autorizando que na prática seja utilizado um número muito expressivo de mandados de segurança. Vale lembrar que a apelação no processo civil, ela é recebida como regra no efeito suspensivo. Isso está claro no artigo 1012 do Código de Processo Civil. O problema reside exatamente no agravo de petição, como dizia eu. Qual o efeito que o agravo de petição é recebido? Se nós entendermos que o agravo de petição é recebido apenas no efeito devolutivo, incluindo-o dentro da regra geral, nós teremos a possibilidade do juiz dar continuidade à execução, inclusive com atos expropriatórios. Ora, que devolutividade seria essa imposta ao agravo de petição, se ele, agravo de petição,
não for recebido, se for recebido no efeito devolutivo. Que devolutividade é essa? Portanto, a jurisprudência, firmando o entendimento, tem entendido que o agravo de petição é recebido no efeito suspensivo, paralisando-se, portanto, os atos executórios à medida em que o agravo de petição for interposto. A continuidade da execução, portanto, a suposta devolutividade, se dará apenas naquelas questões relativas à liberação de dinheiro em decorrência de parcelas incontroversas. Com relação ao princípio ainda da irrecorribilidade, nós podemos atentar que o legislador reformista, no artigo 855, letra A, artigo 855, letra A, estabeleceu a possibilidade de quebra sistêmica em duas oportunidades. Como eu já adiantei aqui, quando do juízo em primeiro grau desconsiderar a personalidade jurídica do executado na execução, admite-se nesta situação o agravo de petição. Portanto, aqui sim, o legislador reformista foi claro ao admitir o agravo de petição em face das decisões que impõem a desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, se também houver a desconsideração da personalidade jurídica no tribunal, porque esta é uma matéria de competência não só do primeiro, mas também do segundo graus, significa de primeiro e segundo graus, significa dizer que, no caso em que o tribunal desconsiderar a personalidade jurídica, haverá o recurso intercorrente, aqui chamado agravo interno. Mais uma vez eu critico o legislador reformista, porque se o legislador reformista definiu, para bem ou para o mal, que caberá dentro do modelo da desconsideração da personalidade jurídica a possibilidade de interposição de recursos intercorrentes, como visto aqui, em face de decisões tomadas em primeiro grau, o agravo de petição, em face de decisões tomadas em segundo grau, o agravo interno, não menos verdade é que o legislador reformista perdeu a oportunidade de regulamentar algumas relevantes questões relativas ao agravo interno. Por exemplo, o agravo interno adotado aqui será exatamente o mesmo modelo adotado no Código de Processo Civil, porque o modelo do Código de Processo Civil tem algumas especificidades. Nós vamos aqui no processo do trabalho adotar essas mesmas especificidades adotadas pelo legislador processual comum. E o prazo? Qual o prazo para o agravo interno no processo do trabalho? O mesmo estabelecido para o processo civil? Ou nós adotaremos a regra geral, que é de 8 dias para os recursos trabalhistas? Ou vamos adotar o prazo de 5 dias para os embargos de declaração? Ou será que os regimentos internos de cada um dos respectivos tribunais da nação, cada um tribunal poderá criar o seu prazo via regimental? Mas, professor Leonardo, regimento não pode cuidar de matéria processual, só a União poderá fazê-lo. Portanto, vejam, essas, entre tantas outras questões, a reforma perdeu a oportunidade para regulamentar. No Rio de Janeiro, nós temos permitido o agravo interno dentro da lógica adotada pelo Código de Processo Civil, mas não utilizando-se de seu prazo. O agravo interno no processo do trabalho, quando transpassado do processo civil para o processo do trabalho, nós temos adotado o prazo geral, que é o prazo de 8 dias. De qualquer sorte, isso foi uma construção do nosso tribunal. Não significa dizer que o legislador tenha perdido efetivamente a oportunidade para fazê-lo. O legislador também cuidou, dentro do sistema recursal, aproveitando, e ele cuidou dos prazos. Ele agora, no artigo 775, passa a estabelecer uma nova contagem para os prazos. Essa contagem dos prazos é idêntica àquela existente no Código de Processo Civil. De fato,
não havia razão lógica para se manter uma metodologia na contagem de prazo para os processos civis e uma outra metodologia na contagem de prazo para os feitos submetidos ao processo do trabalho. Então, o advogado que faz tudo, processo civil e processo do trabalho e justiça federal comum, ficava doido, porque num processo na justiça estadual, ele observava uma lógica na contagem de prazo e na justiça do trabalho, ele observava uma outra metodologia na respectiva contagem de prazo. Me parece que o legislador aqui andou bem, trouxe para o processo do trabalho a mesma regra de contagem de prazo existente no processo civil. Ou seja, os prazos agora não são mais corridos, eles são contados em dias úteis. Começou na segunda, não teve feriado, vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para sábado e domingo. Volta segunda, terça, quarta e assim vai. Portanto, apenas nos dias úteis ou naqueles dias em que houver expediente forense. Se o presidente do tribunal, que administrativamente é quem manda em um tribunal, resolve fechar o tribunal para homenagear alguém ou em luto por conta da morte de alguém, neste dia que não ocorrer expediente forense, não haverá contagem de prazo. Ainda que este prazo tenha se iniciado em dia que antecedeu o fechamento do tribunal. A dúvida existia com relação ao sábado. Sábado é dia útil ou não é dia útil? Ora, muitos diziam que sábado é dia útil não trabalhado, a partir da premissa que todos nós podemos trabalhar no sábado. O comércio abre no sábado, o banco não abre no sábado, mas poderia abrir no sábado. Muitos entendiam que, inclusive, o sábado poderia haver expediente forense. Esta dúvida foi dirimida de vez. Sábado não é equiparado a um dia útil. Sábado é considerado equiparado a um feriado ou a um domingo. O artigo 216 do novo Código de Processo Civil resolve esta problemática. Então, é importante dizer que, nesse particular, o legislador reformista andou bem. A questão é que o legislador reformista passou a permitir, no parágrafo 1º do artigo 775, a prorrogação do prazo. Em algumas hipóteses, o juiz, que é o dirigente, que é o diretor, que é quem comanda o processo, pode prorrogar os prazos quando o juiz entender necessário ou em virtude de força maior devidamente comprovada. Mas qual prazo? Todo e qualquer prazo? Prazo peremptório? Prazo meramente processual? Prazo de direito material que esteja sub júdice? Prazo meramente dilatório? Então, o legislador reformista andou bem no caput do artigo 775, ao permitir e ao estabelecer uma nova metodologia na contagem dos prazos, que são agora, a contagem é feita em dias úteis. Mas andou mal, porque não concluiu o seu dever de casa ao estabelecer a prorrogação. As hipóteses em que o juiz pode prorrogar os prazos poderia ter sido mais claro, tá? Apenas os prazos processuais, não os prazos de direito material que são submetidos aos processos em julgamento. No mesmo caminho, o artigo 139, inciso 6º do CPC. Também vale lembrar que o mesmo artigo 775, no parágrafo 2º, passou a permitir aquilo que na prática já se fazia. Todo mundo que tem um pouco de prática forense via que os juízes invertiam a ordem na tomada dos depoimentos das testemunhas. Não obstante, também pudesse até inverter a ordem na tomada dos depoimentos das próprias partes. Ele fazia isso com fulcro no artigo 765 da CLT, que é aquele artigo que não foi alterado pelo legislador reformista e é o artigo que permite ao juiz conduzir o processo. De qualquer forma, o legislador reformista, com a 13.467, inseriu um parágrafo 2º no artigo 775, permitindo agora que o juiz possa alterar a ordem da produção da prova.
A questão relativa à abreviação das instâncias não foi tratada pelo legislador reformista. Ele poderia ter feito isso, a exemplo do que ocorre no Código de Processo Civil. Com isso, diminuiria uma certa polêmica que, eventualmente, pode ser suscitada. Portanto, a possibilidade do tribunal decidir de plano, parágrafo 3º do artigo 1013. Isso já é adotado no processo do trabalho. Mas por que o legislador reformista também não enfrentou esta matéria? A técnica do julgamento monocrático para o desembargador também não foi tratado pelo legislador reformista. A conversão do feito em diligência pelo relator ou pelo colegiado, questões que também não foram tratadas pelo legislador reformista. Então, o legislador reformista, ele cuida de parte das questões que envolvem o sistema recursal. Já já nós vamos ver algumas polêmicas a respeito do depósito recursal. Mas por que o legislador reformista se preocupou com alguns temas polêmicos, modificando inclusive a logística até então existente e em algumas situações de modo radical, e deixou no meio do caminho algumas outras questões, entre algumas ou algumas, nem no meio do caminho, porque sequer começou a versar sobre algumas matérias, como, por exemplo, as que eu estou falando agora. Portanto, há uma interrogação muito grande. O legislador reformista teve em mira uma preocupação essa que nós já sabemos, preocupação que nós já falamos, no campo processual é diminuir a litigiosidade existente, introduziu diversos institutos com esse objetivo, mas fica no meio do caminho. E quando fica no meio do caminho, permite, em razão desta omissão, a possibilidade de uma construção jurisprudencial que muitas vezes vai de encontro e não ao encontro daquilo que o legislador pretendia. Não sei se é bom ou ruim, não estou aqui neste momento para estabelecer um patamar, um comentário filosófico a respeito disso. Isso se trata apenas de uma constatação. Vale lembrar que o condutor do processo no tribunal é o relator. No tribunal nós temos o relator, o revisor e o vogal. Relator é aquele que é o primeiro a decidir. É quem relata o processo e propõe o voto para o caso que lhe é apresentado. O revisor é aquele que, como o próprio nome sugere, revê o voto sugerido e proposto pelo relator, podendo dele acompanhar parcialmente ou divergir. E nós temos o vogal. Professor Leonardo, mas se o desembargador começa com a letra que não é A, E, I, O, U, não é vogal, por que ele é chamado de vogal? O terceiro, chamado de vogal, assim o é, porque é o magistrado que tem contato com o processo pela primeira vez em sessão, ou tem contato com o processo sem a designação de revisar o voto proposto pelo relator. E além desses três, nós temos o redator designado. Vamos imaginar que numa composição colegiada de 3, o relator venha com uma proposta de voto, mas a sua proposta de voto não se sagra vitoriosa, vence a tese proposta pelos 2 outros desembargadores, ou ministro, numa composição colegiada de 3. O primeiro a divergir do voto do relator é quem irá redigir aquele acórdão, portanto, será o redator designado. Lembrando que acórdão é uma decisão colegiada, toda decisão proferida pelos tribunais, portanto, em colégio, se chama acórdão. Sentença é a decisão proferida pelo juiz monocrático. Com relação a isto, a reforma não cuidou de legislar. Vale lembrar ainda que no processo civil a admissibilidade da apelação não é feita mais pelo juiz de primeiro grau. Portanto, o juiz de primeiro grau
processa, porque, observe, isso é diferente do processo do trabalho. Ao recorrer de uma sentença no processo civil, o recorrente apela. Esta apelação, ela é proposta em primeiro grau de jurisdição. O juízo em primeiro grau de jurisdição prepara o processo. É apenas um juízo de passagem recursal e encaminha o feito para o segundo grau de jurisdição. No processo do trabalho, o juiz, ao receber o recurso ordinário, que equivale à nossa apelação, ele não é apenas um juízo de passagem, ele é um juízo de admissibilidade. Portanto, no processo do trabalho, o juiz de primeiro grau ainda detém a admissibilidade dos pressupostos extrínsecos e tão somente extrínsecos do recurso. No processo civil, isso não existe mais. O agravo de instrumento no processo civil sequer é de passagem pelo primeiro grau. O primeiro grau não exerce o juízo de passagem no processo civil, nos domínios do agravo de instrumento. No processo do trabalho, o juízo de primeiro grau é um juízo de mera passagem. Ele apenas ordena o agravo de instrumento e o encaminha para o segundo grau. Então, numa figura comparativa, o juiz do cível faz da apelação a mesma coisa que o juiz do trabalho faz com agravo de instrumento. Para esses dois recursos, esses dois juízos são juízos de mera passagem. Agora, o recurso ordinário trabalhista, não. O juízo primevo exerce, sim, um juízo de admissibilidade. Neste particular, não houve por parte do legislador reformista nenhuma alteração com relação a essas questões. E uma vez eu lembro, o legislador reformista também não acresceu ou diminuiu as questões relativas ao juízo de admissibilidade, as questões afetas ao juízo de primeiro grau. Ele, portanto, continua única e exclusivamente voltado para a análise das questões que envolvam o juízo de admissibilidade extrínseco. Será no tribunal, por ocasião da admissibilidade do recurso de revista, que será analisado o pressuposto extrínseco e também o pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso de revista. Então, para que você fixe bem, o legislador reformista não alterou em matéria de juízo de admissibilidade as questões relativas ao juízo de primeiro grau. Em matéria de admissibilidade intrínseca para o tribunal na passagem do recurso de revista para a instância superior, houve uma modificação implementada pelo legislador reformista, mas dela nós não trataremos aqui hoje, porque, como eu disse no início da aula, nós apenas falaremos e nos dedicaremos, dentro do possível, para as questões relativas ao sistema recursal ordinário, tá? Vamos ver agora o que o legislador nos aprontou, ou melhor dizendo, o que o legislador modificou no que diz respeito pontualmente às questões relativas ao sistema recursal. Havia um problema muito sério nos domínios práticos. Não sei se você, meu amigo, minha amiga que me assiste, já passou por esse problema. Então, quando a matéria de fundo de uma determinada ação desenvolvida num processo tratava do vínculo de emprego e aquele vínculo era eventualmente reconhecido, havia uma certa dificuldade em termos práticos para a promoção do respectivo depósito para recorrer. Muitos advogados, diante das dificuldades enfrentadas, não depositavam numa conta vinculada do FGTS, até porque aquele trabalhador muitas vezes nem a tinha.
abrir uma conta vinculada por conta do reconhecimento de vínculo para efetuar o depósito recursal apenas para fins de recurso ordinário era um complicador que a CLT mantinha. O legislador reformista, no particular, andou bem. Passou a permitir que o depósito para recorrer não se dê mais na conta vinculada do FGTS, mas pode ser colocada à disposição do juízo. Com isso fica tudo muito mais fácil. Expede-se uma guia, essa guia é expedida pelo próprio Poder Judiciário, deposita-se numa conta à disposição do juízo e com isso nós temos a garantia do depósito recursal. Muito se questionou, e muitos ainda me questionam por onde eu passo, como dizia, se o legislador reformista não poderia ter elastecido o rol dos bancos em que os depósitos recursais poderiam ser implementados. Ora, a lógica da pergunta é muito simples. Professor, já que depende da vontade política mexer, alterar as questões relativas ao processo do trabalho, portanto, ao legislador compete esta tarefa, não poderia o legislador também ter permitido o elastecimento quanto ao rol dos bancos? Por que apenas os bancos públicos? Porque se nós pararmos para pensar, é um dinheiro que cai do céu para os bancos. Todo dinheiro tem um custo, todo dinheiro. Quando eu coloco o meu dinheiro dos meus parcos vencimentos no banco, quando o nosso câmera, que ganha muito bem, já bateu o teto há muito tempo, deposita o seu salário no banco, esse dinheiro tem um custo para o banco. Esse dinheiro precisa ser remunerado àquele que movimenta e que deposita o seu respectivo dinheiro. Ora, por que não há uma concorrência entre os bancos? Porque o dinheiro que vem das penhoras online, o dinheiro que vem dos depósitos recursais, o dinheiro que vem dos depósitos garantidores para o juízo, é um dinheiro grátis. O banco não tem o menor trabalho. São com a letra B, bilhões por ano que caem nos cofres da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Por que não permitir que o Bradesco, Santander, Unibanco e tal, e por aí vai, possam entrar nesta concorrência? Por que o legislador não fez isso? Por uma questão muito simples. Há uma lei complementar, portanto, foge da competência constitucional legislativa permitir que os outros bancos, portanto, privados, possam participar dessa possibilidade de arrecadação do dinheiro que é depositado no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Se você quiser anotar, é a Lei Complementar número 151, de 2015. Ela proíbe peremptoriamente que os depósitos judiciais possam ser feitos em bancos particulares. A reforma trabalhista também altera um modelo econômico para o depósito recursal. A reforma trabalhista passou a estabelecer um valor limítrofe para efetuação dos depósitos recursais, dependendo da natureza jurídica do réu. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no parágrafo 9º do artigo 899, que as entidades filantrópicas sem fins lucrativos, os empregadores domésticos, microempreendedores individuais, dentre outros elencados no rol do parágrafo 9º do artigo 899, não precisam depositar integralmente. Basta que depositem 50% do valor correspondente àquele que deveriam depositar para fins recursais. Olha, a equiparação foi mal feita. Equipararam o empregador doméstico a uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Equipararam o empregador doméstico a um microempreendedor individual, por exemplo. Eu já tive casos, quando era ainda juiz de vara, pasmem, em que eu fiz um acordo de R$50. Um acordo de R$50. Era uma empregada doméstica que tinha uma mãe doente em casa e que precisava trabalhar como doméstica. Ela contratou uma
cuidadora para ficar com a sua mãe enquanto ela trabalhava numa determinada residência particular. Portanto, ela ostentou, segundo aquele processo, a condição de empregadora doméstica. Ora, uma empregadora doméstica com vários filhos, sem marido que a abandonou, era a história do processo, com uma mãe doente, contratou uma outra empregada doméstica para cuidar da sua mãe. E essa empregada contratada recebia, inclusive, menos do que o mínimo legal, porque aquela empregada doméstica recebia o mínimo legal. Se ela fosse pagar o mínimo legal para a outra, ela ia pegar tudo que recebia e colocaria na mão da outra empregada doméstica. Então, nós não podemos parar de pensar, nós não podemos deixar de refletir que os empregadores domésticos não são todos milionários. Não se pode estabelecer o patamar do depósito aquele empregador que mora numa casa aqui no Lago Sul, extraordinária, num apartamento de frente para o mar, no Rio de Janeiro, num lugar extraordinário em qualquer um rincão, aí o cantão do país. Não, empregadores domésticos ricos existem e empregadores domésticos pobres também existem. Portanto, seria melhor, eu digo isso por quê? Porque já que o legislador resolveu estabelecer um parâmetro, parametrizar os depósitos, considerando a natureza jurídica do empregador, que fizesse, então, a parametrização, a classificação do empregador doméstico dentre aqueles que não necessitam de promover o depósito recursal. Ora, no parágrafo 10º do artigo 899, o legislador fez um cardápio, estabeleceu um cardápio de pessoas que não precisam depositar para recorrer. Por exemplo, os beneficiários da justiça gratuita. Por exemplo, as entidades filantrópicas. Por exemplo, as empresas as empresas de pequeno porte. Então, observe, o legislador, quando classificou A ou B, colocou o empregador doméstico, considerou-o dentre aqueles com capacidade financeira para promover o depósito recursal. É preciso ressaltar que os diretores das entidades filantrópicas devem efetuar o depósito recursal, porque essa é uma pergunta muito constante. Eles só não precisam fazer o depósito garantidor para embargar a execução. São coisas distintas. Depósito recursal para recorrer é uma situação, depósito garantidor para embargar a execução é outra coisa. O que o legislador reformista fez foi excluir da necessidade do depósito garantidor o diretor de uma entidade filantrópica. Gostaria de agradecer a sua participação nesta aula. Espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído para o seu conhecimento, para o enriquecimento da troca de ideias e para as reflexões. Fique com Deus. Até a próxima oportunidade. Olha, um beijo em seu coração. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.